Olá, eu sou Jair. Eu, Ana Luísa. Nesta videoaula explicaremos um pouco das classes Math e String. A classe Math é uma classe presente no pacote Java Lang. Ela contém métodos para executar operações numéricas básicas, como as funções exponencial, elementar, logaritmo, raiz quadrada e trigonométricas. Basicamente, ela tem muitos métodos que poupam bastante tempo do desenvolvedor. Como, por exemplo, o método mathsqrt. O método mathsqrt vem do inglês square root, que quer dizer raiz quadrada. Como diz o nome, ele calcula a raiz quadrada de um número positivo. Ele recebe um número de qualquer tipo e retorna um double, sendo esse já elevado à raiz. E aqui dentro tem o 50. Deu 7, fez a raiz quadrada do número. Agora com 25. 5. Outro método tão útil quanto o SQRT é o POU, que serve para elevar um número a uma potência. Ele recebe por parâmetro dois valores, sendo o primeiro o valor que serve para elevar e o segundo a potência, como o 2 elevado na quinta potência. O método math.handle, que ele gera um número aleatório entre 0 e 1. Com esse método é possível gerar qualquer valor aleatório entre 1 e 1000, 0 e 1000, qualquer faixa. Basta fazer uma multiplicação pelo valor que se quer. Por exemplo, eu posso gerar um número entre 0 e 10, sendo inteiro, mesmo que o retorno desse método seja um double. Basta eu fazer um cast para inteiro. Assim eu vou ter um número aleatório entre 0 e 10, como vocês podem ver aqui embaixo. Outro método muito útil da classe Math é o método max, onde você pode passar dois valores, não importa o tipo, contanto que ambos sejam do mesmo tipo, ambos inteiros, long, float ou double. E ele basicamente faz a função de checar qual valor é maior. E ele o retorno desse método é o valor maior. Como por exemplo, solve math.max. O retorno desse método vai ser o valor 5, como visto aqui. Caso eu troque a ordem, não importa a ordem basicamente dos valores, ele vai me retornar somente o valor maior, como pode ser visto, 9. A classe Math também tem o método round. Ele é um método que faz uma função bem simples, ele arredonda o valor, porém ele arredonda o valor para o mais próximo. Por exemplo, se eu utilizar o número 1.5, número decimal 1.5, ele vai me retornar o valor 2. Ele basicamente segue a regra de: se o número for maior que ele mesmo, no caso, ponto 5, o resultado vai ser o próprio número para cima. Caso seja o número menor, a sua casa decimal menor que 0.5, ele me retorna o número para baixo. Como aqui, math.round, 1.5 ele vai me retornar 2. E se eu mudar para 1.4, ele já me retorna 1, como visto aqui. Outro método da classe Math
é o floor. Ele basicamente recebe um valor double ou float e arredonda esse valor para baixo. Porém, esse arredondamento o retorno dele é um double. Por exemplo, 5.5 ele vai me dar como retorno o valor 5. Como pode ser visto com um ponto. Então o retorno dele é um double. Mesmo que eu bote 5.9, diferente do método round, que arredonda de acordo com a casa decimal, se ela é menor ou maior que 5, o floor ele sempre vai arredondar para baixo, mesmo sendo 5.9 ou 5.1. Ele vai arredondar sempre para baixo. Bom, a classe string representa cadeias de caracteres. Todos os literais, como por exemplo ABC, ele é implementado na instância da classe string, então me possibilita utilizar todos os métodos como se eu estivesse acessando, declarando uma variável do tipo string. O mesmo funciona com uma variável do tipo string. A classe string tem um método chamado len. É o método da classe string que retorna a quantidade de caracteres da string. Como por exemplo, I like Java. Consigo utilizar para saber quantos caracteres tem em uma variável ou até mesmo uma variável desconhecida, que eu recebi através de outra classe ou parâmetro. Me retornou a quantidade de caracteres No caso 11. No caso 11 da frase I like Java. Outro método da classe string é o método charate. Ele recebe um inteiro referente à posição do caractere desejado e retorna apenas um caractere na determinada posição da string. Como por exemplo, se eu utilizar charate 0 na frase I like Java, ele vai me retornar o valor na posição 0. Como toda string ela basicamente é um array, ela vai me retornar o i. Caso eu altere para o valor número 3, ela vai me retornar o caractere na posição 3. Lembrando que começa em 0. 0, 1, 2, 3, retornando o i como resultado. Outro método da classe string é o toLowerCase. Simplesmente converte todos os caracteres do alfabeto de uma cadeia de caracteres em letras minúsculas. Como exemplo, usando o meu nome, ele vai aparecer todas em letras minúsculas. Outro exemplo da classe string é o toUpperCase. Faz basicamente a mesma coisa que o toLowerCase, porém ao contrário. Converte todos os caracteres do alfabeto com os caracteres maiúsculos. Saiu todas em letras maiúsculas. Outro método da classe string é o método indexOf, onde ele basicamente retorna retorna a posição do caractere desejado. Ele percorre toda a string buscando o caractere desejado. Como por exemplo, indexOf e o caractere. Vamos botar aqui J. E ele vai buscar. Retornou -1. O que quer dizer? Basicamente é que ele não encontrou o caractere J em minúsculo. Se utilizarmos J em maiúsculo, já obtemos o resultado 7. Posição 7 da string. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Letra J. Ele basicamente vai percorrer a string da posição 0 em diante buscando o primeiro caractere, que seja igual ao caractere informado no indexOf. Outro método presente na classe string é o método isEmpty, onde ele basicamente verifica se a variável ela está vazia.
ou seja, sua posição length seja 0, como por exemplo south.isEmpty. O retorno desse método é booleano, true ou false, como por exemplo a variável s, a string variável s, está vazia? False. Não está vazia. Caso eu crie uma variável auxiliar, não atribua nada a ela, o resultado já vai ser um pouquinho diferente. Como podem ver, atribuí ela só para instanciá-la, declarando o valor vazio para ela, e o resultado true. A variável auxiliar está vazia? Sim, está vazia. Outro método da classe string é o método contains, onde ele basicamente verifica se existe aquela sequência de caracteres na string. Por exemplo, s.contains. Vamos buscar, por exemplo, a palavra like. O retorno desse método é true ou false, de acordo com o resultado que ele encontrar. Nesse caso, true. Agora vamos procurar like com letra maiúscula. False. Não encontrou a sequência de caracteres like com L maiúsculo. Basicamente, essa é a função do método contains. Retorna de acordo com o resultado da checagem se a variável s, no caso a string, contém a sequência de caracteres passada por parâmetro.